Hoje, enquanto aqui no Brasil você tem liberdade para cultuar, estudar a Bíblia e assistir a este vídeo sem medo, mais de 300 milhões de cristãos no mundo estão enfrentando a perseguição por crerem em Jesus Cristo. Isso mesmo, 1 em cada 7 cristãos é perseguido. Eles são presos, agredidos, forçados a fugir de casa, violentados e até mortos por causa da fé. Só no último ano, 4.476 irmãos nossos foram assassinados por seguirem a Cristo. Isso não é história antiga, acontece hoje. Nos países da lista mundial de perseguição de 2025, como Coreia do Norte, Somália e Nigéria, ser cristão pode custar a própria vida. E ainda assim, eles não negam a fé. Eles continuam pregando, mesmo em meio ao medo, à dor, à ameaça. A perseguição não é novidade na história da igreja. Ela esteve presente desde o início. E é exatamente sobre isso que nós iremos estudar hoje. Olá, meu irmão, minha querida irmã. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Primeira Igreja Batista de São Luís. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Atos, baseado na revista Compromisso. O título da revista, O Cristianismo Pioneiro, o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos falar exatamente sobre esse tema de perseguição, as perseguições da igreja. Mas antes de entrarmos no estudo propriamente dito, eu queria mais uma vez convidar você, que talvez está aqui e ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, ativar as notificações, acompanhar essa série de estudos que estamos fazendo nesse material, nesse livro, especificamente da Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, e também te incentivar a compartilhar esse vídeo, esta aula, com seus amigos, com a sua família, com o grupo da tua igreja, para que nós possamos crescer juntos, e sermos edificados pela palavra de Deus. Amém? Então que Deus nos abençoe e vamos para mais uma aula. Bem, meus irmãos, como nós falamos, hoje nós vamos conversar sobre as perseguições registradas ali no livro de Atos, que a igreja sofreu no início da sua caminhada. O texto bíblico principal nós vamos ver em Atos, capítulo 5, do verso 17 ao 42, capítulo 6, de 8 a 15, capítulo 7, de 57 a 60, capítulo 12, de 1 a 25. O nosso texto áureo está em Atos, capítulo 5, verso 29, que diz: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E como eu falei, a lição 4 tem como título Fatos marcantes do início da Igreja de Cristo, as perseguições. Então vamos lá, sem mais delongas, os nossos objetivos principais nessa aula. Compreender o significado das perseguições para a propagação do Evangelho, compreender que os cristãos pioneiros enfrentaram adversidades e diversas perseguições enquanto executavam suas respectivas funções e compreender que a perseguição faz parte da jornada cristã. Mais especificamente, nós vamos descrever algumas perseguições que os cristãos enfrentavam no início da Igreja de Cristo, descrever sugestões sobre as ações que a Igreja pode implementar para combater as perseguições hoje, enfrentar as perseguições na missão de propagar o Evangelho e preparar um devocional sobre o assunto Como Crescer nas Perseguições. Então, sem mais delongas, vamos analisar o contexto histórico. A realidade dos cristãos nos tempos bíblicos era muito diferente da nossa aqui, hoje no Brasil. Enquanto hoje nós temos liberdade religiosa, as perseguições não eram exceções, mas fazia parte do dia a dia da igreja primitiva. Era parte do cotidiano, como evidenciado aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Os principais perseguidores, as autoridades judaicas, os líderes religiosos, eles temiam perder poder e influência, e tinha também a perseguição do Império Romano, que viu o cristianismo como uma ameaça à ordem estabelecida e à adoração ao imperador. Nós vamos analisar aqui algumas perseguições, tá? Começando com essas iniciais, nós vamos ver ali no capítulo 5 do livro de Atos, perseguições iniciais e a libertação miraculosa que Deus realizou na vida dos discípulos. Então, olha só, a motivação da perseguição, nesse primeiro momento, uma perseguição judaica. Por que os judeus começaram, então, a perseguir os cristãos, começaram a perseguir os discípulos de Jesus? Primeiro porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição nem nos anjos. Então não existia essa crença. O partido dominante ali era o partido dos saduceus, que dominava o sinédrio, e eles não acreditavam naquilo que é o centro da nossa fé, que Cristo morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. Então esse era um dos motivos de perseguição. Eles tinham medo de perder o poder. A remissão de pecados antes era feita através do sumo sacerdote, com derramamento de sangue, o derramamento de sangue de animais, lá no templo. Agora, a mensagem cristã é de que Cristo é o Cordeiro Pascal, que foi sacrificado
para redimir, para limpar o pecado do mundo. Então, nós não temos mais a necessidade de levar um animal até o templo para que ele seja sacrificado, para que haja remissão dos nossos pecados, porque Cristo nos limpou. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele é o sacrifício perfeito, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquilo gerou um problema também ali para os líderes religiosos, porque afinal de contas o templo não ia ter tanto sentido na visão deles, né? Porque então os novos discípulos, ou porque os novos judeus, na verdade os cristãos, se dirigiriam ao templo. Isso tiraria deles o domínio do povo, o domínio da religião. Uma outra motivação para a perseguição era a inveja. Atos, capítulo 5, 17 diz: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Eles tinham inveja da mensagem, tinham inveja de como os discípulos arrastavam multidões, dos sinais e maravilhas que os discípulos estavam fazendo, que os apóstolos faziam ali, os enviados de Jesus, e tudo isso gerava inveja, porque eles estavam perdendo, de fato, o domínio sobre o povo. E aí, a progressão das perseguições, né? Primeiro, a prisão de Pedro e João, nós vemos isso em Atos capítulo 4. Depois, a prisão dos 12 apóstolos, Atos capítulo 5, do 17 ao 18. Por fim, nós vamos ver a morte de Estevão. Chega até a esse ato extremo, né? A morte de Estevão e o por apedrejamento que está registrado ali em Atos capítulo 7. No capítulo 5, de 19 a 20, nós vamos ver a libertação miraculosa que Deus provê ali aos seus apóstolos. Os apóstolos eles foram presos na cadeia pública, mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os libertou. O texto diz o seguinte, Atos 19, 20. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. A lição importante: as portas do cárcere não impediram a propagação do evangelho. Mesmo sob perseguição, os apóstolos continuaram a pregar com ousadia. Mesmo diante da perseguição, a igreja não parou, a igreja continuou avançando. Uma outra perseguição registrada, né, ou na verdade a continuação dessa história, dessa perseguição, está aí no verso 21 ao 42 do capítulo 5 do livro de Atos. E nós vemos ali uma reunião no Sinédrio, né? O Sinédrio ficou perplexo ao descobrir que os apóstolos não estavam mais na prisão. Os guardas relataram: encontramos a prisão trancada, mas quando abrimos não havia ninguém. Os apóstolos, então, eles foram para o templo, né, da forma como o anjo tinha dito, e eles começaram a ensinar. Alguém foi e comunicou isso ao Sinédrio. E aí a guarda foi e conduziu os apóstolos até o Sinédrio, né, para perguntar, para serem confrontados ali. É interessante que o texto diz que eles não levaram à força. Eles não fizeram aquela condução coercitiva. Por quê? Porque eles temiam que a população, que a multidão se revoltasse contra eles. Por isso a inveja do Sinédrio, por isso a inveja dos líderes, porque de fato os apóstolos conseguiam arrastar as multidões com a palavra, com o ensino que eles estavam dando ali a respeito de Jesus. E aí Pedro responde de forma ousada ali ao Sinédrio, né? Ele vai confrontar o Sinédrio acusando de terem matado Jesus, e ele afirma que Deus havia ressuscitado Jesus como príncipe e salvador. Depois da resposta de Pedro, eles ficaram indignados, ficaram enfurecidos. Né, os líderes, os saduceus, ficaram ali revoltados com aquilo e queriam matar Pedro. E aí nós temos a intervenção de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Era um fariseu respeitado, mestre da lei e professor de Paulo. Seu conselho foi esse: se este plano ou obra é de origem humana, fracassará. Mas se proceder de Deus, não conseguireis destruí-los. O resultado disso: os apóstolos eles foram açoitados e libertados com a ordem de não falarem mais o nome de Jesus. Saíram alegres por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Olha só, então, através da intervenção de Gamaliel, eles não foram assassinados. Na verdade, ali a intenção do Sinédrio, a intenção dos líderes era matar os apóstolos. Mas com o discurso de Gamaliel dizendo: olha, vamos ver bem o que a gente vai fazer com esses homens. E esse conselho agora aqui, quando ele diz: se o plano deles vier de homens, for uma invenção, eles não vão conseguir avançar. Mas se for de Deus, nada vai conseguir parar esses homens. E de fato, nada parou a igreja do Senhor, nada parou os apóstolos. Eles receberam ali uma punição, receberam ali os açoites, mas ficaram em liberdade, com a condição de não falar do nome de Jesus. E a gente sabe o que deu, né? A gente sabe que eles não obedeceram a essa condição. A próxima perseguição registrada está em Atos capítulo 6, do verso 8 ao 15, e também 7, de 57
a 60. Nós vamos ver aí o testemunho e o martírio de Estevão. Um homem cheio da graça, cheio do poder de Deus. Atos 6:8 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia grandes maravilhas e sinais entre o povo. Ele foi escolhido como diácono para servir as mesas, né? A gente vai ver isso em Atos capítulo 6, do verso 1 ao 6. E ele se destacou pelos sinais e maravilhas que realizava. No capítulo 6, no verso 8, nós vemos ali a prisão de Estevão. Isso aconteceu porque membros de diversas sinagogas discutiam com Estevão, mas não podiam resistir à sua sabedoria. Subornaram homens para acusá-lo falsamente de blasfêmia contra Moisés, contra a lei de Deus, contra o próprio Deus, contra o templo, né? E isso gerou a sua prisão. E aí nós vamos ver então no capítulo 7, né, que Estevão ele faz um discurso, ele faz ali a sua pregação, o seu sermão. E ele relembra a história de Israel e acusa os líderes de resistirem ao Espírito Santo. Ao ver a glória de Deus e Jesus à direita de Deus, ele foi arrastado para fora da cidade e apedrejado. Nós sabemos que Estevão ele tem a mesma atitude de Jesus, né? Ele diz: Senhor, não impute esses pecados. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que fazem. E aí ele é o primeiro mártir da igreja. A próxima perseguição que nós temos registrada ali no livro de Atos está no capítulo 2, o verso 1 ao 25. E nós vamos ver a libertação de Pedro e a intervenção divina. Nós temos aqui como personagem principal Herodes Agripa, né? E a perseguição que ele vai começar a fazer ali aos discípulos e aos apóstolos. Ele manda matar Tiago, que é irmão de João, né, a espada, ele foi morto. E ele, vendo que isso agradava os judeus, mandou prender Pedro durante a festa dos pães ázimos. Pedro foi guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada. Então Pedro, ele estava preso de uma forma ali muito forte, né, muito rígida, com muita escolta. E aí nós vemos ali a partir do verso 6 que na noite anterior ao julgamento, ele estava dormindo. O texto vai dizer que ele estava preso com 2 algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Ele estava dormindo entre 2 soldados, né? 2 soldados e preso com 2 algemas. E aí o que acontece? Um anjo do Senhor aparece na cela e uma luz resplandeceu. As correntes caíram das mãos de Pedro e o anjo o guiou para fora. O portão de ferro que dava para a cidade abriu-se automaticamente. Após isso, né, depois de ter acontecido essa libertação, Herodes manda matar as sentinelas e ele desce a Cesareia. Durante o discurso, o povo clamou: é voz de Deus e não de homem. Por não dar glória a Deus, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. É o que vai dizer em Atos capítulo 12, 24. Um ponto importante para nós analisarmos, né? No verso 5 do capítulo 12, o texto diz: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja não parou de orar. A igreja reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, orava fervorosamente pela libertação de Pedro. Né? Diante da dificuldade, diante da tribulação, diante da perseguição, a igreja estava reunida, orando, clamando, pedindo que Deus fosse favorável a um dos seus líderes ali, no caso, Pedro. E Deus respondeu à oração da igreja. Nosso próximo ponto vai trazer o seguinte: o impacto da perseguição na expansão do evangelho. A perseguição, ela acabou sendo um catalisador para a igreja. A perseguição, em vez de impedir, acelerou a expansão do evangelho. Houve dispersão dos cristãos para outras regiões, levando o evangelho além de Jerusalém. Houve fortalecimento da fé e do testemunho dos crentes, crescimento numérico da igreja, mesmo sob pressão, e formação de novas comunidades cristãs em diferentes regiões. Então, essa perseguição, em vez de sufocar a igreja, em vez de fazer com que os crentes do primeiro século ficassem abatidos, pelo contrário, isso impulsionou o avanço do evangelho. Eles foram dispersos, novas comunidades foram formadas, novas comunidades cristãs, e eles permaneceram firmes compartilhando o evangelho. E agora em mais regiões, porque eles não estavam mais ali concentrados em Jerusalém, mas estavam já invadindo ali a Judéia, né? Já saíram de Jerusalém e estavam ali alcançando a região, toda aquela região da Judéia. O livro de Atos vai relatar um crescimento exponencial da igreja durante o período da perseguição. Naquele dia, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos 8, verso de 1 a 4. Quais são as lições que nós podemos tirar para nós hoje? Primeiro ponto: a perseguição, ela purifica e fortalece a fé genuína.
É na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora das perseguições que nós de fato vemos quem são os verdadeiros crentes, quem são os verdadeiros discípulos de Jesus. O verdadeiro discípulo não nega o seu Senhor. O verdadeiro discípulo não abandona a sua fé. Porque, afinal de contas, ele foi impactado com uma mensagem tão poderosa, tão forte, que transformou a vida dele. Então, nada, nenhuma força, nenhum poder, nada pode vir contra o verdadeiro discípulo de Jesus e fazer com que ele negue a fé. Diante da perseguição, aqueles que são verdadeiros discípulos permanecem firmes, mesmo sob risco de vida, mesmo podendo perder a sua vida. O testemunho sob a adversidade tem um maior impacto. Outro ponto, Deus usa circunstâncias difíceis para expandir o seu reino. Outro aprendizado para a igreja, né? Deus usa circunstâncias difíceis para expandir o seu reino. Atos 12, 24 diz: a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Nós devemos aprender com a igreja do primeiro século. Entender que as perseguições, elas na verdade devem ser um impulsionador para o evangelho. Continuar a pregação do evangelho. As perseguições não podem calar a igreja de Jesus. Por fim, meus irmãos, chegando ao fim aqui da nossa lição, alguns pontos para nós destacarmos, né? A perseguição foi catalisador para o crescimento da igreja primitiva, não um impedimento. A oração foi a principal arma dos cristãos diante das adversidades. A fidelidade à palavra de Deus foi mais importante que a obediência às autoridades humanas. O Espírito Santo capacitou os crentes a testemunharem com ousadia, mesmo sob ameaça. As perseguições, elas seguiram um padrão, nós já vimos isso, né, de forma aqui bem resumida. Ameaças e proibições, prisões e açoites, martírio ali no caso de Estevão e também de Tiago. E nós tivemos ali perseguição sistemática à igreja de Jesus. E qual foi a resposta da igreja? Qual foi a resposta dos discípulos de Jesus? Primeiro, perseverança. Atos 5, 42 diz o seguinte: todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Eles continuavam reunidos no templo e de casa em casa, perseveravam. Primeira resposta da igreja de Jesus à perseguição, perseverança. Continuar perseverando no evangelho. Eu gosto muito do versículo de Atos 2:42, quando fala que eles perseveravam, né, na comunhão, na oração, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. Em outras traduções diz que eles se dedicavam ao evangelho, se dedicavam à doutrina, se dedicavam à comunhão. A igreja é lugar de pessoas que se dedicam a algo maior que elas mesmas. Se dedicam ao projeto que é o projeto de Deus para a humanidade. Viver em comunidade, viver dedicado aos valores, aos princípios, ao ensinamento de Jesus. Essa é a resposta que nós devemos dar a qualquer perseguição. Continuar firmes, continuarmos dedicados a estar reunidos no templo e de casa em casa. A congregação, estar congregado. Não ficar disperso, não virar um crente virtual, né? Apesar de que essas tecnologias, essas ferramentas são bênção para as nossas vidas, mas isso não nos tira a responsabilidade de estar no dia a dia junto com a igreja, junto com os nossos irmãos, vivendo a vida da igreja. Nós não fomos chamados para ser frequentadores de igreja, mas fomos chamados para nos dedicarmos, para perseverarmos dia a dia no templo e de casa em casa. Estar junto e pregando que Jesus é o Cristo. A outra resposta foi a alegria. Saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eles não saíram felizes à toa, né, por qualquer motivo. Eles saíram felizes porque eles estavam satisfeitos ali, alegres, porque eles se tornaram dignos. Eles entenderam, nós somos considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Então, diante da perseguição que veio sobre eles, aquilo não abateu, aquilo não deixou eles tristes, sem esperança. E é importante nós frisarmos que a perseguição veio por conta do evangelho. Não veio perseguição por falta de testemunho. Não veio perseguição porque eles estavam devendo na praça, porque eles estavam com uma conduta repreensível, porque eles estavam causando escândalo. Não foi por nada disso. A perseguição não veio por conta de escândalo. Não veio porque houve um escândalo de desvio de dinheiro, houve escândalo de adultério, houve escândalo de qualquer outra coisa, ou de péssimo testemunho, ou de uma conduta contrária à fé que eles professavam. A perseguição não vinha por isso. A perseguição veio exatamente porque eles viviam os valores do reino, exatamente porque eles pregavam
Jesus como sendo o Cristo. Isso incomodou a liderança da época. Isso incomodava as pessoas que estavam acostumadas ali na sua vida, no seu dia a dia. A nossa mensagem, ela é uma mensagem confrontadora. A nossa mensagem, em algum momento, vai confrontar as pessoas mais próximas a nós. Ela nos confronta, nos coloca contra a parede, né? Nos faz avaliar a nossa vida, nossa jornada, as nossas escolhas, né? Aquilo que nós temos feito. Faz isso diariamente com cada um de nós. E é ingenuidade nossa achar que no exercício da nossa missão as pessoas vão nos receber de braços abertos e dizer que, olha, é isso mesmo. Não. A nossa mensagem é uma mensagem de confronto. É uma mensagem que vai muitas vezes contra a nossa criação, a nossa tradição familiar, os nossos valores que nós vamos aprendendo e cultivando durante a nossa jornada, a nossa vida acadêmica, os conceitos que nós vamos elaborando na nossa mente. O evangelho, ele é contracultural. Então, provavelmente, na verdade, certamente, nós seremos perseguidos por pregar a mensagem da cruz. Agora, os discípulos, eles ficaram alegres, porque eles entenderam que eles foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Por isso que Jesus diz, olha, bem-aventurados vocês serão quando perseguirem vocês por minha causa. E nós devemos ter essa consciência. Quando as perseguições vêm sobre a igreja, atualmente, quando nós somos ridicularizados por sermos crentes, você que está agora é novo na fé, se converteu há pouco tempo e as pessoas começam a rir de ti, né, a ridicularizar e dizer assim, agora ela vai, virou fanático, né? Nós devemos ficar alegres, não por conta de escândalos, mas porque, de fato, nós estamos buscando aquilo que é o melhor, né? Nós estamos buscando o Senhor dos Senhores, nós estamos buscando o Rei dos Reis, estamos buscando uma vida mais próxima com Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E isso vai causar um incômodo. Então, quando isso acontecer, nós devemos ter a mesma resposta, a mesma atitude desses primeiros irmãos aqui, né? Nós devemos ficar alegres. Esse é um sinal de que a gente está no caminho certo. Uma outra resposta foi o perdão. Atos 7, 60. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Essa foi a oração de Estevão. Diante do apedrejamento, ele diz, não lhes impute esse pecado, não considere eles culpados por esse pecado. Isso quer dizer que nós somos chamados a perdoar. Nós não fomos chamados para nos constituirmos inimigos das pessoas. Pelo contrário, o mundo pode até se levantar contra o povo de Deus, pode até se levantar contra o cristão, mas nós não constituímos inimigos. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra principados e potestades. Nós não lutamos contra pessoas, nós amamos pessoas, nós intercedemos por pessoas, inclusive aquelas que nos perseguem, principalmente por aquelas que nos perseguem. Nós oramos para que Deus liberte, para que Deus abra os olhos e elas consigam perceber que, de fato, Jesus as ama, que Jesus tem salvação para a vida delas. A marca da igreja é perdoar. Perdoar principalmente quem tem nos perseguido. A outra resposta e última resposta que nós podemos tirar aqui de lição é ousadia. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Resposta de Pedro. Antes é importante obedecer a Deus. Nós obedecemos ao Senhor acima de tudo, né? Nós obedecemos às leis do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, obedecemos aos nossos pais, obedecemos aos nossos líderes, às nossas autoridades. O evangelho de Jesus não é anarquia, muito pelo contrário, mas naquilo que as autoridades, os líderes, os governantes vão contra a palavra de Deus, vão contra aquilo que é princípio e vontade de Deus para o seu povo, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nós servimos e obedecemos incondicionalmente ao Senhor. Amém? Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos permanecer firmes no Senhor, mesmo diante de qualquer adversidade, mesmo quando perseguições vierem sobre nós, né? Nós somos privilegiados, né? Nós vivemos em um país onde existe uma certa liberdade religiosa. Por mais que em um momento ou outro nós possamos ali enfrentar algum tipo de dificuldade, de perseguição, mas nem se compara àquilo que a igreja primitiva vivia. Nem se compara ao que aqueles irmãos que nós vimos no vídeo da Missão Portas Abertas têm vivido. Que nós possamos orar, que nós possamos agradecer a Deus porque Ele nos dá o privilégio de viver a nossa fé, de cultuar o Senhor em liberdade e pedir que Deus tenha misericórdia daqueles irmãos também que têm passado por dificuldade, que Deus sustente a fé deles, que eles continuem firmes no Senhor. Amém? Então que Deus nos abençoe. Queria mais uma vez incentivar você a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo, compartilhar essa playlist, né, de lições, de estudos sobre o livro de Atos com seus amigos, com a sua família.
E deixa aqui também um comentário, né? Deixa aqui o seu comentário. Será que nós, se estivéssemos na mesma situação dos irmãos ali da igreja primitiva, será que nós permaneceríamos firmes? Será que os crentes de hoje estão revestidos de poder, de ousadia, do Espírito Santo para pregar o evangelho incondicionalmente, mesmo diante de problemas, mesmo diante de dificuldades? Né? Deixa aqui o teu comentário, deixa aqui a tua opinião, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e nós nos vemos na próxima aula.